Estamos no ano de 1889. O Brasil já havia se libertado de Portugal porque a nossa independência foi proclamada em 7 de setembro de 1822. Dom Pedro II era o nosso imperador em 1889, que por sinal sempre se pareceu mais velho do que o pai dele, Dom Pedro I. Mas em 1889, mais ou menos por aí, a população brasileira, principalmente aqueles que moravam em Itu, estavam muito descontentes com o Estado e a situação política do Império. Então, Itu, como naquela época era uma cidade influente, importante, esse movimento republicano passou a existir com maior força dentro das pessoas que residiam em Itu, especificamente. Professor Jonas, quem eram esses republicanos? Por que esse movimento começou? Bom, esse movimento, que como você salientou, se intensifica em 1889, né, até culminar com a proclamação da República, na realidade já vinha se desenvolvendo desde 1873 aqui em Itu, porque foi em Itu que o Partido Republicano Paulista, o PRP, se consolidou, né? E faziam parte desse partido e trabalharam para organizar o partido fazendeiros descontentes com a política imperial relativa à mão de obra, a questão de mão de obra, profissionais liberais que queriam uma forma de gestão do país mais liberal, né? E um grupo de republicanos que acreditavam no ideal republicano, no ideal da república, isto é, uma forma de gestão de poder onde o público e o privado ficassem bem distintos em forma de gestão. Esta casa abriga hoje o Museu Republicano e realmente nesta sala é que aconteceu essa, diria que a última reunião, a reunião que deu assim a linha final para a proclamação da República, Jonas, em 1889, foi nessa sala, inclusive? Podemos assegurar que foi nesta sala que o Partido Republicano Paulista se consolidou, não é? E, portanto, foi nesta sala que se tomaram decisões importantes que levaram à instauração da República, porque o Partido Republicano Paulista e os paulistas foram com certeza o grupo mais forte na campanha para a derrubada da monarquia. Muito bem, as coisas estavam borbulhantes. E o Partido Republicano Paulista era, sem dúvida alguma, a força mais importante do movimento republicano em todo o Brasil. Mas para a proclamação da República precisava-se ainda de um grande gancho. E, na época, o Exército era uma das forças que poderiam representar essa aglutinação nacional, né, professor? Então aí explica-se a presença do Marechal Deodoro. A proclamação da República, falando de forma geral, não podia ser um gesto dos paulistas, né? Tinha que ter uma instituição de caráter nacional. E o Exército, as Forças Armadas, né, representavam esse caráter nacional. E o movimento, logicamente, canalizou o ato da proclamação da República, da instauração da República, na figura do Marechal Deodoro da Fonseca, que representava essa unidade, digamos, nacional, né? A primeira fase do governo do Marechal Deodoro é um governo provisório, mas logo começa a reunião da Assembleia Nacional Constituinte, né, que é presidida por um paulista do PRP, que é o Prudente de Moraes. A Assembleia Nacional Constituinte elabora a primeira Constituição Republicana, que é promulgada a 24 de fevereiro de 1891, e essa Constituição previa a eleição indireta do presidente da República. Então, o primeiro presidente eleito é o Marechal Deodoro da Fonseca, que permanece então no cargo, tendo como vice Floriano Peixoto. Mas logo depois tem a primeira eleição direta, né?
Então, não deu outra, né? Prudente de Moraes, o paulista do PRP, ituano, é eleito presidente da República. Começa, então, o processo de consolidação da República, durante o qual o Prudente de Moraes vai se mostrar, vai se aparecer como o grande estadista que foi. Olha, gente, é importante que a gente ressalte também o seguinte, que a ideia e a proposta do museu é mostrar para todos nós, e que isso nos cause até um pouco de pensamento nessa coisa política. Acho que é importante essa interação, porque o museu mostra também o período da Primeira República, que vai do Marechal Deodoro, de 1889, até o Washington Luiz, em 1930. E toda essa história, todo esse acervo, a gente pode, andando pelo museu, como eu disse, interagir com isso. Eu acho que é importante isso, né, Jonas? E aqui tem tudo que você possa imaginar que mostra isso para nós. Por que vocês pararam em 1930? Por que ficou na Primeira República? Bom, o corte temático do museu é 1930, né? Então é a Primeira República, é a fase do movimento republicano no século XIX, da proclamação da República até 1930. Portanto, o acervo mais importante que temos é centrado no governo do Prudente de Moraes, né, que é o maior acervo, e nesse período que é encerrado com a Revolução de 30, com a subida ao poder de Getúlio Vargas, né? Você vai perceber aí pelas andanças de nosso Gagás Benes, no final do mandato do Washington Luiz aí, ele indicou para a presidência o Júlio Prestes, paulista, foi eleito, mas o movimento político é um negócio interessantíssimo nesse sentido também, porque gaúchos e mineiros não queriam o Júlio Prestes. Então fizeram um movimento bastante rigoroso, com muita propriedade, não deixaram o Júlio Prestes assumir e destituíram o Washington Luiz. Exatamente. Que força que aconteceu. O Washington Luiz é derrubado do poder, não é? Ele é derrubado e ele segue num período de afastamento do país, ele deixa o país. Isso é tudo documentado num acervo, especialmente num acervo textual, né, de documentos, e num acervo fotográfico que temos. E nesta sala, como você vê, o busto de bronze do Júlio Prestes está derrubado, né? Está caído. E o quadro, o retrato a óleo do Washington Luiz está torto, como propenso a cair. Isso foi uma ideia do museólogo que planejou a exposição e hoje é uma forma divertida de explicar a derrubada, o encerramento do período da Primeira República para alunos que nos visitam. Muito interessante. Por isso eu digo para você, vale a pena porque você interage mesmo.